Se o seu lago está com água verde, excesso de sujeira, peixes estressados e doentes, ou filtro que simplesmente não dá conta do lago, provavelmente o problema não está na qualidade das bombas e filtro, mas sim no dimensionamento incorreto dos equipamentos. O erro já começa na escolha, no planejamento e nos cálculos. A maioria das pessoas monta o lago ornamental escolhendo bomba e filtro só de olho, sem cálculos. Isso custa muito caro. Água turva, muita manutenção, consumo alto de energia e até mortalidade dos peixes. E o pior, pessoal, muitos lagos parecem funcionar perfeitamente nos primeiros meses, mas entram em colapso logo depois. Agora, você não tem desculpas de saber qual o filtro e a bomba para o volume de água do seu lago, ou da sua piscina bionatural. Nesse vídeo você vai aprender de forma técnica e prática como calcular corretamente o tamanho do filtro biológico, a vazão ideal das bombas, o tempo de circulação e como evitar um sistema mal dimensionado. Vou mostrar uma tabela completa que eu já coloquei aqui atrás, que vai te ajudar bastante a construir qualquer tamanho de lago ornamental. Porque um lago bonito não depende apenas da beleza e da estética. Ele depende de uma boa instalação hidráulica e equilíbrio biológico do sistema. Quando falamos de lago ornamental, existem dois equipamentos, literalmente, que suportam a vida do sistema, que é o filtro biológico e as bombas de circulação. A bomba movimenta a água do lago, enviando também para os equipamentos. O filtro biológico transforma essa água em um ambiente biologicamente saudável e equilibrado. Se esses equipamentos não funcionarem perfeitamente, o sistema sofre consequências. Muita atenção agora, pessoal. Muitas pessoas, elas calculam, o volume de água, mas esquecem de alguns fatores importantes. O dimensionamento correto dos equipamentos depende do tamanho do lago, a quantidade de peixes, tamanho das carpas, incidência solar, profundidade, quantidade de ração e quantidade de carga orgânica liberada na água do lago. Hoje eu vou te mostrar os princípios profissionais usados para calcular isso tudo corretamente. Antes de calcular qualquer equipamento, você precisa entender o que realmente acontece dentro do lago. Você sabia que os peixes geram amônia constantemente, todos os dias na água do lago? Pelas fezes, pela urina, pelas sobras de alimento e até pelo excesso de folhas mortas e apodrecidas no fundo do lago. A amônia é extremamente tóxica para o sistema. E quem elimina essa toxina são as bactérias nitrificantes presentes no filtro biológico. Por isso, o filtro não é só um recipiente com mídias. Ele é o coração biológico do lago ornamental. Quanto maior a carga orgânica, maior deve ser a área biológica. Maior a circulação da água e maior a oxigenação. É exatamente aqui que muitos projetos falham. Agora vamos para o cálculo prático do filtro biológico. Uma regra técnica que muitos utilizam nos lagos artificiais é: o filtro biológico deve ter entre 10% a 20% o volume de todo o lago ornamental. Mais importante, pessoal, para dimensionar o tamanho do filtro, temos que considerar também a quantidade de peixes e carga orgânica liberada. Para simplificar o entendimento, vamos colocar como exemplo um lago de 10 mil litros, com poucos peixes. O filtro deverá ser construído com uma caixa de 1000 litros. Mas um lago com bastante carpas, koi, em torno aí de uns 40 centímetros, e alimentação intensa, pode precisar de uma caixa de 2000 litros, tá? Ou mais. A filtragem para dar conta do excesso de matéria orgânica liberada tem que ser top, excelente. Porque quem define o tamanho do filtro não é apenas o volume de água, é a quantidade de peixes também. Quanto maior a biomassa, maior a
produção de amônia, maior o consumo de oxigênio e maior a necessidade biológica. Outro detalhe importante, pessoal, não adianta ter um bom filtro e ter elementos de filtragem errados ou com pouca quantidade. O filtro precisa de mídias biológicas eficientes, boa oxigenação, fluxo correto, distribuição uniforme para os retornos de água e filtragem mecânica de qualidade. Um dos erros que muitas pessoas cometem é colocar pouca filtragem para economizar os custos do projeto. Se você quer um lago impecável, não economize no seu filtro biológico. Agora vem uma das dúvidas mais comuns dos iniciantes no laguismo. Quantos litros por hora a minha bomba precisa ter para dar conta do lago ornamental? A bomba precisa circular todo o volume do lago pela quantidade de horas. Vou mostrar agora uma tabela que os profissionais de lagos costumam usar nos seus projetos. Vai te ajudar muito. Olha só, pessoal. É a vazão das bombas em litros para a quantidade de água do lago ou da sua piscina bionatural. Laguinhos de até 500 litros, a vazão deve ser entre 4 a 5 vezes o volume de água. Tá? Para lagos de 500 litros a 1000 litros, a vazão deve ser entre 3 a 5 vezes o volume de água. Para lagos de 1000 litros a 5000 litros, a vazão deve ser entre 3 a 5 vezes o volume de água também. Para lagos de 5000 litros a 15000 litros, a vazão da bomba deve ser de 3 vezes o volume de água do seu lago. Para lagos de 15.000 litros a 30.000 litros, a vazão deve ser entre 1,5 a 2 vezes o volume de água do seu lago. Para lagos de 30.000 litros a 50.000 litros, a vazão deve ser entre 1 a 1,5 vezes o volume de água do seu lago. Para lagos ou piscinas bionaturais, acima de 50.000 litros, a vazão deve ser uma vez só o volume de água do sistema, ok? A conclusão é, quanto maior a quantidade em litros do seu lago ou da sua piscina, menor a vazão da bomba em litros por hora, ok? Essa tabela vai te ajudar bastante, ok? Temos que considerar alguns pontos importantes que muitos iniciantes cometem. A bomba perde vazão por altura de uma cascata, por exemplo. Perde a carga, você instalando joelhos 90 graus, perde vazão com diâmetro de tubulação incorreto e a distância percorrida também para alcançar aí os equipamentos do seu lago. Para compensar essas perdas, instale bombas um pouco a mais a vazão, para corrigir esses erros na montagem dos equipamentos do seu lago. O segredo é o equilíbrio. Tenha um sistema com fluxo correto, constante e compatível para o lago ornamental. Se você estiver gostando desse conteúdo, já deixe seu like para ajudar no crescimento do canal. Porque aqui sempre eu vou fazer vídeos explicativos, ensinando tudo sobre lagos ornamentais, pois pode ser a sua dúvida, e seu aprendizado aí para buscar mais conhecimento para você desenvolver o laguismo. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o erro que mais destrói lagos ornamentais, que é dimensionar errado o sistema. Muita gente investe no paisagismo, nas pedras, nas carpas, na iluminação, mas economiza justamente na parte mais importante para manter o lago vivo. O resultado é água verde, manutenção constante, mortalidade dos peixes e equipamentos trabalhando no limite. Filtro e bomba não são acessórios, são a infraestrutura vital para que o sistema funcione com excelência no seu lago. Quando o sistema é corretamente dimensionado, a água estabiliza,
o lago amadurece biologicamente, a manutenção diminui e os peixes crescem com saúde. Lagos profissionais são estabilizados biologicamente, tudo funciona em equilíbrio e isso começa lá no planejamento e nos cálculos. Veja como os profissionais dimensionam os seus projetos. Para dimensionar corretamente um lago ou uma piscina bionatural, nós analisamos o volume total de água, a quantidade de biomassa, incidência solar no local, as profundidades, a circulação de água, pontos de retornos estratégicos para não haver zonas mortas, tipo de peixes para o lago, alimentação diária e controlada e expansão futura desse projeto. Porque um lago não deve ser planejado e calculado só para hoje. Ele precisa suportar o crescimento dos peixes ao longo dos anos. As carpas koi pequenas, elas crescem bastante e o sistema precisa acompanhar isso. Outro detalhe importante, é sempre importante trabalhar com uma margem de segurança. Um sistema bem dimensionado consome menos esforços, gera estabilidade e aumenta a segurança biológica de todo o sistema. A conclusão é, se existe algo que separa um lago amador de um lago profissional, é o dimensionamento correto de todo o sistema. A estética e beleza chama atenção, mas é só o profissionalismo que mantém o lago vivo e saudável. Pessoal, um lago artificial precisa ter uma água de qualidade cristalina. Você deve entender de filtragem biológica, circulação uniforme de água, vazão controlada, perda de carga e hidráulica correta de todo o sistema do lago. Você deixa de montar apenas um lago e começa a construir um ecossistema equilibrado e estável. Se você quer aprender um método completo, profissional e avançado de construção de lagos e piscinas bionaturais, os cálculos de dimensionamento, de todos os equipamentos, entra no nosso curso Viver de Lagos. O link está aqui abaixo. Lá na plataforma eu ensino os cálculos reais, os dimensionamentos, instalação hidráulica, a escolha correta dos equipamentos, tipos de filtragem, bombas, filtro V, gerador de ozônio, fornecedores parceiros e toda a estrutura necessária para construir qualquer lago de alto nível. Você pode continuar tentando acertar no improviso ou pode aprender de forma certa a construir seu lago de maneira profissional. Se você quer transformar paixão em conhecimento técnico de verdade, o próximo passo está com você. Está nas descrições aqui abaixo. Já assista a outros vídeos explicativos do canal que possa te ajudar de alguma forma a desenvolver o laguismo, que é super gratificante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.